Yuri, aproveitando esse depoimento inicial da Ellen, conta pra gente assim, você tem sentido, né, essa questão da pressão das redes, né, as selfies, a edição de imagem, os filtros, você tem sentido essa pressão da rede, né, em relação à aparência no consultório, no dia a dia, na prática clínica? Isso com toda certeza, mas acho que até a gente podia voltar um pouco na história das redes sociais para a gente entender o movimento que está acontecendo. Porque parece que as redes sociais estão na nossa vida há centenas de anos, mas elas começaram há pouco tempo ainda, né? Então a gente ainda tem uma interação com elas que a gente está aprendendo, né? Mas o impacto que ela causa é gigantesco na nossa vida. Tanto de likes, que é uma aprovação gigantesca, quanto de busca de muitas famas e perfeições e medos, principalmente. E esses filtros, eles entram muito nessa era do medo, né? Onde você tem um medo enorme de ser julgado, de ser escorraçado de alguma forma porque você isso ou aquilo. Então isso vai reforçando com que as pessoas criem uma metodologia de perfeição. Porque o grande perfeccionista é aquele que mais tem medo, né? Então ele tem que ser perfeccionista para quê? Para que não seja julgado, para que eu nunca tenha nenhuma falha, ninguém apontar um dedo. Então isso vai crescendo ao ponto das pessoas começarem a ter uma autopercepção, uma autoestima cada vez pior. Aonde existe esse movimento que nem a gente estava comentando aqui, que a pessoa ela confunde o autocuidado com essa perfeição. Onde o autocuidado é você realmente, puxa, não há nenhum problema em você se cuidar um pouco, você ter uma estética, você ir a um procedimento, você fazer uma academia, você se cuidar, né? Uma outra coisa é você buscar uma perfeição irrealista, onde você nunca vai chegar, porque isso tem muito mais a ver com a tua autoestima e com o que você tem dentro de si do que conforme o seu estético. E isso vai se reforçando e os filtros vão entrando, reforçando cada vez mais esse medo do julgamento e essa busca da perfeição enorme. E as pessoas hoje, vocês podem todo mundo notar, que sempre tem um filtro aqui, um filtro ali, tem milhares de pessoas ali que não vão postar sem o filtro, por quê? Porque talvez ainda não estejam bem com a aparência delas, ou tenham um medo muito grande de um julgamento, ou, por exemplo, de envelhecer. E qual o problema de envelhecer? O envelhecer é algo belo, literalmente, né? São marcas de vida que a gente tem e carrega, não há nenhum problema. E aí a gente vai, conforme o todo, crescendo com a nossa autopercepção quando a gente esbarra nos nossos problemas e a gente tem que evoluir de alguma forma, né? Então, Yuri, esse medo de ser avaliado, de ser julgado, de ser cancelado, né? A gente volta e meia, Sim. né? Vê Vê muito pessoas isso, né? sendo julgadas, né? Celebridades sendo julgadas porque apareceram assim o assado nas redes sociais. Então tem essa pressão, né? Tem essa pressão da sociedade também, né? Existe a pressão da sociedade nos grandes artistas, que você é isso, você é aquilo, porque você fez aquilo, porque você não fez aquilo outro, né? Sempre existe essa autocobrança e o artista hoje se coloca também, né, numa posição de muito medo de cancelar, né? De ser cancelado por alguma coisa, né? Isso gera realmente um sentimento que é uma das nossas emoções básicas mesmo, que é o medo. E esse medo ele vai nortear os nossos comportamentos. E isso é um problema, porque o medo ele vai tanto paralisar você, né? Então ele vai te paralisar ou ele vai fazer você agir de uma forma totalmente desesperada, né? E o medo ele é função básica para a autoproteção. Então, se você está se autoprotegendo demais, é interessante você olhar para si e ver quais são os seus medos, né? Do que você está tendo com medo e como que você vai combater esse medo. Não necessariamente é de uma forma externa para o interno, mas sim de um interno para o externo. Então, é compreendendo a si mesmo, entendendo formas de você controlar o teu emocional, ter uma inteligência melhor, combater isso, como que você vai se colocar no mundo e aceitar a si mesmo e principalmente quem você é, ou quem você quer ser literalmente, né? Mas não necessariamente a aparência, com milhares de procedimentos excessivos, vai te levar ao lugar que você tanto deseja, porque nem necessariamente você sabe esse lugar, né?